Capítulo 13. As Grandes Planícies da Morte é realmente um lugar onde nenhuma pessoa comum pode cruzar. Leyland sentou-se na carruagem com seu corpo constantemente sacudindo para cima e para baixo. A pequena janela se abriu como um raio dourado de sol espreitando, dando ao interior da carruagem um traço de vivacidade. Já tinha se passado por volta de 10 dias desde o ataque nas planícies da matilha de lobos gigantes. Durante estes 10 dias, o grupo de viagem encontrou uma quantidade crescente de perigo ao se aventurar mais profundamente nas planícies. Só agora Leyland descobriu que os lobos gigantes das planícies eram apenas a parte inferior da cadeia alimentar. Haviam ainda muitos predadores mais astutos e cruéis acima deles. No caminho, Leyland viu várias colônias de animais cujos números não foram inferiores ao da matilha de lobos gigantes de antes. Além dos lobos gigantes das planícies, havia bandos de enormes pássaros negros que estavam a vários metros de altura e até enormes monstros, dezenas de metros de comprimento, que pareciam tigres dentes de sabre, exceto seus corpos eram como pequenas montanhas. Apenas sua aura sozinha fez Leyland sentir-se sufocado. Felizmente, as mortes dos aprendizes parecia ter atingido o limite e os magos vestidos de branco tinham começado a agir. Não só eles montaram matrizes defensivas mágicas nas carruagens, eles também diretamente avançaram para dispersar os grupos de animais que atacaram. Através destas medidas, um grande número de vítimas foi impedido. O momento mais perigoso foi quando confrontaram um monstro que era dezenas de metros de comprimento. Felizmente, esse monstro que era tão grande quanto uma pequena montanha e parecia possuir alguma inteligência e sabia que os magos de mantos brancos não estavam para brincadeiras. Ele saiu rapidamente após um curto confronto e não desencadeou qualquer ataque, fazendo com que todos no grupo de viagem suspirassem de alívio. Está na hora. Leyland tirou seu relógio de bolso e olhou para o ponteiro do relógio. Ele já havia atingido a posição de 3 horas. Ele se levantou e abriu a porta da frente da carroça. Uma brisa úmida soprava em direção a ele, trazendo um cheiro salgado com ela. Cheirava muito fresco e limpo e Leyland não poderia evitar, mas profundamente respirar algumas vezes antes de sentar-se, ao lado de Ângelo. Boa tarde, senhor Ângelo. Boa tarde, tal nobre cavaleiro cortês. Ângelo não se virou quando ele diretamente entregou o chicote e as rédeas para Leyland. Tempo bom, eu preciso descansar um pouco. Leyland riu quando ele recebeu o chicote e habilmente incitou os cavalos puxando o transporte. Ângelo se inclinou para um lado enquanto soltava uma garrafa de sua cintura. Quando ele abriu, um forte cheiro de álcool flutuou para fora, e quando ele abaixou a cabeça para tomar um gole, seus olhos se estreitaram em alegria. Estamos prestes a chegar ao nosso destino. Baseado no fato de que você me ajudou a conduzir a carroça por um mês, eu posso responder a 2 das suas perguntas. Leyland foi apenas apreciando a vista de ambos os lados quando ele ouviu a voz de Ângelo soar. Tudo bem. Leyland sorriu levemente. Ele tinha tentado especialmente entrar em bons termos com Ângelo, e esta foi uma das razões por que ele tinha feito isso. Então, a minha primeira pergunta é: o que haverá em nosso destino? Algumas barracas temporárias criadas pelas várias academias de magos. Lá, todos vocês podem escolher livremente uma academia para se juntar com base em seus interesses e também passam por um teste de aptidão ainda mais preciso. Ângelo parecia um pouco impaciente quando ele respondeu. Essas coisas vão ser explicadas pelo grande mago quando chegarmos, não perca a sua oportunidade. Um teste de aptidão mais preciso? Leyland estava atordoado. Logo depois ele lembrou que eles só tinham conseguido identificar o seu talento em magia, inicialmente, antes de ser enviado para o transporte pelo Visconde. Quanto à forma de quão bom seu talento era em comparação com o dos outros, ele não tinha a menor ideia. Tendas temporárias criadas pelas academias de magos? Parece que isto é semelhante aos recrutamentos das escolas do meu mundo anterior. Gostaria de saber quais são os requisitos. Leyland silenciosamente pensou consigo mesmo. Tudo bem então, a minha segunda pergunta. Em seu coração, o que é um mago? Leyland fez sua segunda pergunta. Um mago? Eles controlam um enorme poder e buscam a verdade, com uma troca equivalente conforme a sua doutrina. Pirralho, não sonhe de obter quaisquer benefícios gratuitos a partir de um mago, ou então as chamas do desejo vão brotar do abismo e punir sua alma. O rosto de Ângelo contorceu como se ele tivesse pensado em um evento infeliz, enquanto sua voz tornou-se extremamente baixa. Busca da verdade, troca equivalente? Eu gosto disso. Os cantos da boca de Leyland formaram um sorriso. Depois de responder, Ângelo parecia ter perdido todo o interesse em falar. Ele ferozmente engoliu 2 bocados de álcool potente, abaixou a cabeça e fechou os olhos. 10 minutos mais tarde, os sons de roncos podiam ser ouvidos. Leyland devidamente olhou para o cenário à sua frente. Embora as planícies fossem muito bonitas, depois de um mês inteiro olhando para as mesmas coisas, ele agora sentia vontade de vomitar ao vê-las. Isto é, à medida que a carroça continuava a avançar, o verde na distância tornou-se cada vez menor. No lugar dele havia um vasto azul, e passavam ondas após ondas de ventos fortes. Nós finalmente chegamos à Praia da Morte. O Ângelo que antes dormia abriu os olhos e olhou para Leyland. Nós atingimos o nosso destino. Quando se aproximaram do mar, um lugar parecendo uma cidade pequena apareceu no final da sua linha de visão. Numerosas tendas de várias formas e tamanhos estavam juntas, e elas formaram um enorme acampamento. Em torno delas havia dezenas de carruagens semelhantes à que Leyland estava dirigindo. E tinha pessoas, sendo a maioria acólitos de idades similares, como eles, cerca de 13 a 14 anos de idade, todos e cada um deles carregando olhares de curiosidade em seus rostos. Leyland fez uma estimativa grosseira e contou que havia pelo menos centenas deles, preenchendo o campo inteiro. De tempos em tempos, alguns acólitos saíam das tendas, muitas expressões diferentes que adornavam seus rostos. Bem, senhoras e senhores, bem-vindos à parada intermédia do nosso destino de viagem, a Praia da Morte. Tudo o que vocês decidirem sobre suas futuras academias será aqui, e depois retornarão para suas respectivas academias com seus professores para praticarem magia. A carruagem parou, os 3 de vestes brancas saíram e reuniram os acólitos. Em seguida, o líder chamado Crow começou a falar.
Agora sigam-me para os acampamentos e escolham uma academia. Lembrem-se, você pode verificar todas as várias academias, mas depois de ter assinado um contrato para se juntar a uma, você não deve renegar. Qualquer um que desobedecer vai ser pendurado até a morte no portão do campo. As palavras geladas de Crow fizeram os corações dos acólitos ficarem frios. Haha, Crow, vocês chegaram tarde dessa vez. A voz soou, e um gordo saiu do recinto do acampamento. Ele também estava usando uma túnica branca e se aproximou dizendo: Não assuste esses novatos adoráveis. Houve algumas dificuldades ao longo do caminho, explicou Crow. Bem, novatos, agora sigam-me para o campo. O gordinho falou com Crow e os outros por um tempo a mais e em seguida, virou a cabeça e gritou para Leyline e o resto. Vocês podem me chamar de Jevon, da bela Torre do Anel Marfim Enea. Confiem em mim, se vocês forem escolher uma academia, a Torre do Anel Marfim Enea é definitivamente a melhor escolha. Jevon disse enquanto ele trouxe os acólitos para o campo. Uma vez que eles entraram, vários sons viajaram por seus ouvidos, lembrando Leyline dos mercados em seu mundo anterior, enquanto para Crow e os outros dois de mantos brancos, eles pareciam ter outra coisa para fazer, e logo deixaram o grupo. Os arredores estavam movimentados com a atividade, principalmente devido aos acólitos como eles. Alguns deles se reuniram em um círculo, enquanto haviam outros que estavam entrando ou saindo das tendas. Jevon trouxe Leyline e o resto, um total de 40 pessoas, para o meio das terras do acampamento. Aqui foi levantada uma grande tenda de cor branca pura, e ainda haviam padrões de flores estranhas do lado de fora dela. Pareciam enfeites, mas ainda assim se assemelhavam com a flor de verdade. Leyline não podia deixar de olhar de perto. Chip aí, comece a escanear. Bip, formando imagem. O chip aí enviou a informação, mas na imagem construída não havia nada na tenda branca, como se o padrão nunca tivesse existido. Como pode ser isso? Leyline olhou para a barraca mais uma vez com descrença. A cada minuto e segundo que passava, os padrões sobre a tenda pareciam realistas, constantemente torcendo-se. Hehe. Haha. Gigi. Vários ruídos viajaram para os ouvidos de Leyline. As luzes ao redor pareciam distorcer-se, e Leyline olhou para suas próprias mãos. Neste ponto, o braço parecia ter sido puxado para uma forma longa, que parecia extremamente delgada. Leyline, o que há de errado com você? Neste ponto, houve um tapinha no ombro de Leyline. Todo o corpo de Leyline de repente tremeu, e ele caiu em si. Olhando para os arredores, os acólitos ainda estavam atentos ao discurso de Fatih Jevon, e tudo parecia voltar ao seu estado normal. Pode ser que a visão anterior era uma ilusão? Leyline ficou com medo. Chip aí, reproduza a situação em que eu estava mais cedo. Bip, uma exibição de luz azul pálida apareceu, e a série de imagens do acontecido anteriormente apareceu continuamente na frente dos olhos de Leyline. Uma anomalia no vaso cerebral, uma inspeção imediata é proposta. Uma anomalia é encontrada na condição do anfitrião. Ficar longe desse local é aconselhável. O corpo do hospedeiro voltou ao normal. Numerosas linhas de dados e mensagens de emergência permitiram Leyline saber que o que aconteceu antes não era uma simples ilusão. Ufa, magos, eles são sempre tão misteriosos? Leyline enxugou suor frio, ainda carregando o medo persistente dos eventos anteriores. Leyline, sua pele está muito ruim. Pode ser que você tenha ficado doente? George perguntou ao lado. Não importa quem, suas expressões não seriam melhores se eles tivessem experimentado isso anteriormente. Anne? Não. Onde é que Jevon parou? Leyline apressadamente desconversou. Nós precisamos preencher um formulário e fazer o teste de aptidão. E então teremos tempo livre, e podemos escolher nossa academia autonomamente. Porque vocês vieram com um dia de atraso, vocês só têm um dia inteiro de tempo restante, e neste espaço de tempo, vocês devem escolher uma academia onde vocês vão praticar magia, senão vocês vão ter que esperar até o próximo ano. Jevon ainda estava falando em voz alta na frente deles. Agora, todos vocês alinhem-se e venham a mim, um por um, e em seguida, entrem para o teste. Jevon estava sentado atrás de uma mesa branca, tirando uma pilha de formulários e colocando-os sobre ela. A fila andou para frente rapidamente, e muito em breve foi a vez de Leyline. Preencha os seus dados neste formulário, e em seguida, entre na tenda e siga as instruções da pessoa lá dentro. Leyline pegou o formulário e percebeu que ele foi feito de papel de pele de carneiro. Os dados exigidos eram mínimos, sendo apenas o nome, idade e localização que nasceu, bem como alguns outros. Pegando a caneta de pena de ganso sobre a mesa, Leyline preencheu o formulário muito rapidamente. Os fracos e coloridos padrões de flores cobrindo o vermelho na pele de carneiro pareciam ser muito bonitas. Eu nunca pensei que a caligrafia desse pirralho do continente seria tão boa. Depois que Leyline terminou de escrever, ele pegou o papel de pele de carneiro e entrou na tenda branca. Venha! Uma voz antiga soou. Era muito espaçoso no interior da tenda, e só havia uma velha senhora de cabelos brancos, sentada em uma cadeira negra e uma bola de cristal que repousava sobre uma mesa. Ok, porque de repente eu pensei naquelas bruxas de adivinhação. Olá, Leyline cumprimentou a maga. Traga o formulário aqui. Claramente, essa maga não estava querendo conversar, e sua voz era muito fria. Leyline, hein? Coloque as mãos sobre a bola de cristal.